Opa, opa, opa. Não pode ter áudio. Respostas de sábado número 299. Bom, para você que ainda não sabe, todo sábado eu lanço um vídeo aqui chamado Respostas de Sábado, respondendo perguntas, críticas, sugestões, dúvidas, bate-papo sobre equipamentos de áudio vintage ou vintage, como a gente chama. Equipamentos nacionais, importados, tape decks, receivers, tudo sobre essa geração dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Então é isso, tem interesse em escutar aqui quais foram as dúvidas desta semana do pessoal que acompanha esse canal? Continue assistindo o vídeo aí até o final. E se você tem alguma dúvida, alguma questão, quer conhecer um pouco esses equipamentos, deixe o seu comentário aí, que semana que vem, se o criador desejar, eu respondo. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, comentando e respondendo, tentando responder pelo menos algumas perguntas aí do pessoal. Bom, então é isso. Meu nome é César, você está no canal Das Antigas 80, onde vou repetir, onde a gente só conversa sobre equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera, conhecendo, comparativos, dúvidas, histórias, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Novamente, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar. Bom, então como você já percebeu, eu vou responder perguntas que foram feitas lá no 288, tá aqui ó, o vídeo 288 no meu celular. Foram feitas 14 perguntas, ou tem 14 comentários aqui, e eu vou responder eles aqui para vocês hoje, tá? E como sempre, né, você viu aqui, ó, no vídeo passado teve um plano de fundo, então hoje nós estamos com um plano de fundo aqui, 2 tape decks. Na verdade é a mesma coisa, né? Se eu mostrar aqui, ó, eu não gosto de fazer isso, vamos ver se eu consigo mostrar. Na verdade são 3 versões, ó, S126, CD2800 modelo exportação e logo aqui do lado, ó, CD2800 modelo nacional. Então seriam essas 3 peças aí, seriam basicamente o mesmo equipamento, só que com características aí, né, com configurações de acabamento diferente que a Gradiente lançou nessa época, tá? Infelizmente, como todo acumulador, o nosso plano de fundo aqui vai ter esse equipamento que está com áudio, né? Deixa eu ver se parou o áudio por algum motivo aqui. Esse aqui, infelizmente, eu agora descobri qual é o problema dele, porque eu fui dar o play aqui, fui acionar o REC Play para poder bater os viewzinhos e ele não aciona os viewzinhos, né? Nem no play, ó, era para estar tocando a fita e não aciona os views lá. Isso aqui normalmente é aquele integradinho que vai aqui, né? Pode ser que seja ele e eu vou ter que trocar aqui. Então eu lembrei qual é o problema dele. Isso é questão de acumulador aí, né? Você viu aqui só aqui, nesse plano, você viu 3 tape decks, né? Então é difícil de se manter todos eles atuais e funcionais. Esse aqui eu já fiz um outro vídeo também com ele, com 126, com o 106, que é um antes também, que tenho aqui também. Então é bem complicado manter esses equipamentos todos funcionais. Esse aqui eu vou tentar uma hora mexer nele para tentar resolver ele. Então nosso plano de fundo é essas 2 peças aqui. Na verdade eu gosto muito desses equipamentos. Eu não vou me desfazer desse, não vou me desfazer desse e não vou me desfazer desse outro, porque eu gosto dessa fita que fica para fora nesses equipamentos. Eu acho muito legal, muito bacana. Então o plano de fundo vai ser aí o 106 tocando aqui com os VUs, o nosso 2800 infelizmente com os VUs parado. Para você que não sabe, né, que nosso VU colorido que a gente chama, aqui o VU normal. Até esqueci, lembrei agora que eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês que tem que tomar cuidado, que esses VUs aqui tem 2 versões desses VUs, tá? Um que o acabamento aqui é escovado e outro que o acabamento é cinza, só pintado. Então escovado e pintado. Inscreva-se no canal, ative o sininho que ainda vou fazer esse vídeo. Inclusive o meu CD2, né, que é o equipamento que usa esse mesmo VU aqui, que é um 5500, para quem conhece sabe o que estou falando. Ele tem um VU numa versão e outro VU na outra versão. Então ou alguém substituiu o VU ali, ou então ele saiu de fábrica com 2 séries diferentes do VU. Só que claro, né, chato e acumulador como eu sou, eu guardei 2 VUs desse, coloridos de uma sucata, para colocar no meu CD2 e gabaritar ele ali, apesar de que eu não gosto muito de mudar quando o equipamento vem de fábrica assim. Então beleza, chega de bate-papo. Preciso dar mais um recado, que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde. Então se você fez uma pergunta lá no 288 pós lá, sei lá, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde na quinta-feira, eu não tenho como responder porque eu já gravei o vídeo, tá? E sábado a mesma coisa, tá? Então é basicamente isso, e você não vai escutar nada aqui de som, só vai escutar eu falando aqui e respondendo. Então vamos lá, se eu tiver mais algum recado para dar, eu dou durante o vídeo aí. Vamos lá, vamos começar aqui as perguntas.
Lembrando, a ordem é o celular que vai me mandar aqui do YouTube. Iveson Araújo. Como foi dito, a Epicus AG surgiu da união da Siemens com a Matsushita Panasonic em 1989. Em 2008, a Epicus se associou à TDK, que a comprou definitivamente em 2014. Portanto, capacitores Epicus são originários da Siemens. Inclusive, aqui na Mitsubishi, onde trabalho, ele mora no Japão, né? Se usa Epicus também, além de Nishikon e Shimikon. Só que os produtos de reposição são segunda e terceira linha. A primeira linha sempre é usado nas grandes corporações. Cara, esse assunto que você bateu aqui é um assunto que eu já venho falando há muito tempo, e não só com componentes eletrônicos, mas com qualquer tipo de componente. Eu já vou falar sobre isso. Bom, primeira parte aqui que ele falou que a Epicus, né, veio da Siemens. Lembrando, Siemens, nacional, anos 70, funcionou até não sei que ano aí, né? Depois a Matsushita Panasonic provavelmente incorporou os componentes, as fábricas, o maquinário para a produção de capacitores, né? E depois a TDK, como você me falou aqui, se associou também. Então ficaram 3 empresas, a Siemens extinta, mas que é nacional, e que a maioria dos capacitores que você vê aqui, até estava com os capacitores aqui da Siemens, não sei onde que eu botei aqui, mas então você tem os capacitores lá. Depois a Matsushita resgatou, digamos assim, esse maquinário, começou a produzir. Depois a Epicus entrou na parceria, depois a Epicus assumiu, a TDK, e a TDK assumiu definitivamente. E como ele mesmo falou aqui, ó, na própria fábrica da Mitsubishi, no Japão, se utiliza capacitores da Epicus. Então, capacitores fabricados, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, né? Fabricados no Brasil, são utilizados também no Japão, ou eram. Porque daí a gente não pode deixar de falar sobre política, infelizmente, né? Não sei se nós vamos conseguir mandar capacitor pro Japão, né? Talvez, olha só o prejuízo que é isso aí, né? Talvez a própria TDK é mais fácil, né? Se esses capacitores cara, olha o prejuízo disso daí, né? Tente abrir tua mente, abra tua mente, não fique, né, com esse negócio de ficar, como é que eu posso dizer, vangloriando, não, né? Cara, não é político. Digamos assim, ó, a Epicus não pode mais mandar por causa do que você sabe que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que talvez seja mais fácil para a própria TDK pegar todo o maquinário, toda a fábrica que existe no Rio Grande do Sul, botar no navio e levar para o Japão. Daí, qual que vai ser o nosso prejuízo? O nosso prejuízo é que os capacitores da Epicus, que você compra aí hoje num preço razoavelmente acessível, vão ter o caminho contrário, né? Porque em vez de você comprar aqui do Rio Grande do Sul, que é fácil logística, que não tem tanto imposto e tudo mais, você vai ter que comprar os capacitores Epicus do Japão. Já imaginou? Vai ser a mesma coisa que comprar Nishikon e cara, meu pai, né? Eu não quero nem pensar. Até bater na madeira aqui, sei lá, tomara que sei lá, mate uns 2, 3 aí e resolva esse problema, né? Bom, vamos lá. Puxa, nem deveria estar falando isso, né? Meu vídeo já não vai ter alcance. Compartilha o vídeo aí, deixa o like para tentar ver se tem algum tipo de alcance. Então vamos lá. E aí que ele falou, né? Que os capacitores são usados lá na própria fábrica da Mitsubishi. Tanto os Nishikon e Shimikon. Agora a pergunta que eu quero fazer para ele... Opa! Desarmou. Esse aqui tem que fazer manutenção, né? Agora a correia deve estar meio flácida aí, daí ele trava e desarma. Bom, a pergunta que eu quero fazer para você é se os Epicus também são classificados como você acabou de me dizer. O que ele acabou de me dizer? Que os componentes, tanto da Shimikon como da Nishikon, os melhores, né, aqueles que passam num controle de qualidade mais fidedigno, digamos assim, eles vão para a linha de montagem. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Carro, eletrônico, tudo que é de melhor, a primeira linha vai para a linha de montagem, né? Então, digamos assim, a fábrica que fabrica farol lá para Toyota, né? Então tem uma terceirizada que fabrica os faróis e tal. Então eles vão passando pelo controle de qualidade. Esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceira linha. Então os de primeira linha, porque conforme o material, né? O vácuo ali do farol, do acrílico, vai acabando. É a mesma coisa que fita, né?
fazer um comparativo com fita. O melhor material da fita é o metal. O segundo melhor, vai acabando a fita, vai ficando meio pobre ali a mistura, cromo. Aí vai ficando mais pobre ainda, normal, né? É assim, pelo menos, que eu entendo com relação à fabricação de fita. Então, é a mesma coisa. Os caras vão fabricando aquele molde novinho, zero, com o material cheirando a novo. Monta lá 1000 faróis. A partir do 1200, 1300, a molde já vai ficando meio torto, o material que é utilizado ali já não é tão bom como o do começo. Então, esse aqui vai para a segunda linha. E é esses de segunda linha, pessoal, que vai para a reposição. Os de primeira linha, eles são mandados diretamente para a linha de montagem. Então, um farol, já comentei isso aqui no meu canal, não vou repetir, no exemplo que eu tive do meu carro. Cara, os que vêm original no automóvel são os de primeira linha, são os melhores fabricados. E é isso que ele está dizendo aqui, que os componentes, então, digamos que lá na Épicos, ele não citou aqui se Épicos também é assim, né? Mas ele falou da Nishikon e da Shimicon. Então o que acontece? Imagina os Épicos, estão produzindo lá no Rio Grande do Sul. Beleza, eu vou mandar para o Japão, certo? As Épicos tem que mandar para o Japão porque a fábrica do Japão utiliza isso lá na linha de montagem. Então os melhores, aquele que tem o líquido mais perfeito, aquele que tem o alumínio mais bem feito, que está mais bem caprichado, eles vão separar e vão mandar para o Japão. Aí o refugo, aquele de primeira, aquele material de segunda linha, o cromo, digamos assim, né? Fazendo um comparativo com fita. A fita metal vai para o Japão. A fita cromo vai para te vender aí para reposição. E a normal? A normal, provavelmente eles põem uma outra marca lá e vendem como terceira, né? Com uma linha, uma subsidiária, como os caras falam. Então isso é complicado, né? Então é por isso que eu bato na tecla novamente, né? Puxa, trocar um capacitor Shimicon que está dentro de um aparelho desse e ele está ali perfeito e você tirar perfeitamente, por mais que ele tenha 45 anos, tirar ele perfeito dali e colocar um novo, né? Por mais que seja da mesma marca, não vai ser o mesmo daqui, porque aqui também acontecia isso. Você acha que assim, se hoje a Shimicon e a Nishikon já separa o melhor produto para a linha de montagem, você já imagina nos anos 70? A mesma coisa, com certeza. Eles separavam o melhor produto, aquele produto que está mais bem feito, para a linha de montagem. Então você tirar um componente daqui e colocar um segunda, terceira linha aqui, será que vale a pena? É isso é essa tecla que eu fico batendo, você entendeu? E o nosso amigo Iveson, como ele trabalha na própria Mitsubishi, ele acabou de bater a letra aqui, ó. Né? Então, com certeza, se ele tem acesso aos componentes da linha de montagem, né? Eu faria se eu trabalhasse na Mitsubishi e estivesse ligado diretamente à linha de montagem e precisasse de capacitor, eu chegaria para alguém lá e falaria assim, ó, eu prefiro comprar daqui, né, direto da fábrica, do que do revendedor mais caro. Por quê? Porque ali vai ter os componentes de melhor qualidade. Você vê como é complicado as coisas aí, né? E eu não gosto de falar de política e o troço desanda para política. Mas vamos lá. Continuando. Obrigado, meu amigo Iveson. Mais alguma coisa que se queira relatar aí da linha de montagem da Mitsubishi no Japão? Puxa, isso é muito interessante e só agrega aí informação para todo mundo. Agradeço de coração. Continuando, Norton Luiz mandou um valeu demais aqui para o canal. Valeu, muito obrigado. Norton, ele é membro do canal. Agradeço de coração. Ele assiste vídeo de bastidores, dicas, golpes que eu mostro aí, que eu vou mostrando aí, curiosidades, né? Outro dia eu mostrei um vídeo, eu lá no centro de Curitiba, mostrando a réplica, o relançamento e o original. Original de 1985, mostrei no mesmo vídeo lá, ó, aqui está o original de 1985, o preço. Mostrei o relançamento de 2005, olha aqui o preço, e mostrei a réplica, porque já se passaram 30 anos e já se pode fazer réplica daquele produto que eu mostrei lá no setor de membros. Dá uma olhadinha lá se tiver interesse, paga uma mensalidadezinha por mês e recebe alguns vídeos. Na verdade, você ajuda o canal e eu ajudo vocês mandando algum vídeo lá que pode ser que tenha interesse para os membros ou não, né? É complicado. Então ele mandou um valeu demais. A mesma coisa, se você puder contribuir com o canal com qualquer valor aí, tem o valeu demais. Se alguma resposta, algum vídeo, alguma coisa te ajudou bastante, você ajuda o canal e contribui, que eu agradeço. Ele mandou 2 aqui. 2 valeu demais. Valeu, obrigado, meu amigo Norton. Antônio Carlos da Silva, perfeito. Puxa, tantas coisas que a gente falou no vídeo passado que eu não sei do que você está falando, né? Ele só mandou aqui um perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Então, Galvão 1091. Rumo aos 300. Um abraço. Sim, porque esse aqui, não sei se eu falei no início aí, é o 289. Vamos ver aí se tem fôlego, né? E força para chegar aos 300.
na teoria seria esse ano ainda, né? Mas vamos ver. Não sei. Talvez pela baixa audiência, digamos assim, né? Talvez, ou se mandarem bastante pergunta, vale a pena, porque daí o vídeo fica longo, fica legal. Mas se cair muitas perguntas, eu vou acabar fazendo de 15 em 15 dias, tá? Então vamos lá, tô pensando ainda, vamos ver. Obrigado, meu amigo Galvão 1091. Ariosto Santos. Mostre som classe D e AB. Perdas sonoras, PWM, gera som. Puxa, não entendi aqui seu comentário, vou ficar te devendo uma resposta, mas classe D eu não tenho... ia falar um palavrão, né? Mas classe D eu não tenho nada aqui, não. Não tenho. O que eu tenho é coisa velha, coisa AB, né? Só AB mesmo e mais nada. Classe D a gente utilizava muito na sonorização de carro, né? Quando começaram a vir os módulos classe D, né? O pessoal usava muito, mas depois foram descobrir que classe D para agudo não presta, né? E aí vai indo, né? É isso aí. Não tenho nada classe D para mostrar aqui, não. Ariosto Santos de novo. Fala sobre high-end, normas, qualidades de som. Cara, eu sou leigo, né? Eu não sou uma pessoa formada, não tenho muita experiência com high-end, né? Eu venho do som profissional, você entendeu? Muita gente vem do som high-end, né? Muita gente vem aí de lugares, de fábricas, trabalhou em fábrica, que o pessoal procurava a melhor qualidade dos alto-falantes, a melhor qualidade dos amplificadores. Isso você encontra aí no YouTube, né? No YouTube está lotado de canal, e que muita gente tem muito conteúdo interessante que vai falar sobre high-end, né, e tudo mais. Eu não consigo falar sobre high-end porque o meu ouvido já é um pinico, na verdade, né? Por quê? Porque eu não venho do som residencial. Eu não venho do som que o cara põe lá, orquestra, a caixa puxa bem colocada no lugar, no palco sonoro. Não, eu venho do som mono. Como assim, César, do som mono? Porque som profissional, normalmente, né, você utilizava mono, né? Exemplo, depende do tamanho do ambiente, se você colocar um paredão de um lado e um paredão do outro lado, digamos assim, de som, né? Num salão, alguma coisa assim. Isso acontece com som ao vivo também, já falei isso, né? Normalmente a gente utilizava equipamento som mono, estéreo. Puxa, talvez num lugar mais aconchegante, digamos assim. Por que isso? Porque hoje em dia não, porque hoje em dia o áudio, como eu sempre falo, ele é um espelho. Um lado, os caras gravam um lado e simplesmente espelha o outro lado, né? Então é a mesma coisa, é igual. Mas hoje você tocar um rock ou um dance, alguma coisa que tenha alguma coisa de um lado e alguma coisa do outro lado num salão, se o cara tá mais pro lado esquerdo, né, do que pro lado direito, ele vai falar assim, pô, mas cadê a guitarra? Cadê o som daqui? Vai ficar estranho. Você entendeu? Então, normalmente se utiliza mono mesmo, né? Para que você possa alcançar com o teu áudio a pessoa que está em qualquer lugar do salão, entendeu? Então, eu não venho do som high-end, eu venho do som profissional, né? Festa, salão, baile, sarau, essas coisas aí, né? Então, eu não tenho como te falar nada sobre isso. Se você me perguntar alguma coisa sobre som profissional, alguma coisa assim, eu posso te responder, né? Então, por isso que eu falo que o meu ouvido já é de pinico, porque... Cara, você testava agudo no ouvido, né? Coisas que hoje em dia, se eu penso que a gente fazia e é totalmente prejudicial, né? Exemplo, né? Porra, será que todos os meus Twitter estão funcionando? Então, estou tocando no salão. Tenho lá uma colmeia, como a gente chamava de Twitter, né? Então, tinha lá 12 Twitter, 16 Twitter, 8 Twitter. Será que todos estão funcionando? Põe uma música aí, e o que se fazia? Ia lá com o ouvidão, bem besta, e colocava em todos os Twitter. Não, estão todos funcionando. Só que isso aí, com certeza, transformou meu ouvido num pinico, né? Então, às vezes, quando a gente está escutando um áudio, alguma coisa, puxa, tá ruim, já comentei isso também. Tá ruim e tal, mas para mim não tá, porque o meu ouvido necessita lá que o agudo do receiver esteja no 70%, no 100%, porque o meu ouvido já está explodido, assim, entendeu? Então, não tem como te falar nada sobre high-end, né? A minha experiência com high-end é praticamente zero, certo? Eu talvez possa falar alguma coisa sobre palco sonoro e tudo mais, porque daí já é o contrário, tá? Porque quando o som automotivo começou a ganhar poder, digamos assim, eu venho de uma época que, se você fosse num campeonato de som automotivo, você tinha, sei lá, 30 carros, todos eles de qualidade, e um carro de SPL, ou um carro de trio.
Então começava assim, sabe? Preciso até fazer um vídeo sobre isso, mostrar as revistas. Nos campeonatos de som automotivo, você ia lá, era tudo qualidade. Então o cara colocava microfone, o RTA, colocava o RTA no banco do carro, bem no centro, media a altura do RTA, do microfone do RTA e tal, colocava, ia lá, media palco sonoro, de onde está vindo os agudos, se está vindo do lugar certo e tal. Era esse o campeonato. Então 90%, 95% dos carros que iam em campeonato tinha pezinho para médio no painel, tinha suporte para Twitter no painel, o woofer teria que estar centralizado na parte de trás, né? Então era qualidade sonora. Então isso aí eu posso comentar um pouco sobre som automotivo, porque eu participei disso. Só que de repente tinha o setor de SPL. Como que era a SPL, César? Sem grave, sem nada, os caras blindavam a parte de trás do carro, colocavam 2 subwoofers lá, e mandavam SPL, e o microfone ia medir o SPL, 150, 160 dB, dentro de um gabinete fechado do carro ali, entendeu? Essa era uma parte que tinha do som automotivo. Trio elétrico era mínimo. Trio elétrico, sabe, né? E o passo que foi dado foi isso. A quantidade de carro, né, nesses campeonatos que foi diminuindo de qualidade foi absurda, cara. Então os carros começaram a diminuir qualidade, porque, óbvio, você gasta muito mais dinheiro montando qualidade do que trio elétrico. Então a quantidade de carro que era de qualidade de som foi diminuindo de um jeito, os SPL foi aumentando, de repente os trio elétrico, e hoje em dia, se você for, nem sei como é que funciona o campeonato de carro, hoje é só trio elétrico, só batidão, seco. Até preciso contar uma história da Alma Gates, o nome dela era Alma Gates, uma senhorinha que participava nos Estados Unidos, de SPL, né? E ela fez um recurso lá que ela batia lá todo mundo lá no SPL, e só que depois descobriram por que ela estava batendo todo mundo, e daí fizeram regras, né? Cara, é bem legal essa parte do automotivo. Então automotivo de qualidade, eu até posso te falar alguma coisa. Agora residencial, eu nunca tive um equipamento high-end residencial, né? Continuando, Mário Luiz Reis. Boa noite, vendo seu vídeo fiz a pergunta no vídeo errado. A minha dúvida é a seguinte: eu escuto bastante vinil, e o que mais atrapalha é o som zoado nas caixas. Som zoado nas caixas? Por causa disso, contratei um eletricista, troquei toda a fiação do cômodo dos meus aparelhos, gastei uma nota, e adivinha, não adiantou. Troquei de toca-discos, pois tenho uns 10, e do nada o barulho sumiu. Verifiquei e percebi que não tinha ligado o fio terra. Você sabe dizer por que às vezes com o fio terra ligado o som zoa e às vezes não? Se soubesse disso, teria economizado um dinheirão. Cara do céu, né? Isso aí é uma coisa que você tem que saber, né? Testes, né? Sempre as pessoas vêm aqui e falam: meu canal queimou. Cara, inverta o RCA. Inverteu o RCA? Funcionou? Não funcionou? Inverteu o canal que está com problema? Inverteu. Então não é o RCA, ou então é o CD player, né? Já vi pessoas levando amplificador para concerto e chegava lá, estava bom, funcionando, mas aí quando ia ver o CD player dele estava com o RCA lá morto, né? O som não chegava ali, na verdade. Ele achava que era o receiver que tinha queimado. Normalmente as pessoas vão naquele defeito que normalmente é o que pode acontecer, né? Queimou um canal. No fim não queimou o canal, só o sinal que não está chegando, né? Então, cara, teste você tem que fazer. Muitas vezes aqui, às vezes eu pego um equipamento que está com problema e vou fuçando nele até encontrar o problema. Às vezes é um problema tipo banal. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Tem esses tapes aqui, certo? Aí o que acontece? Às vezes se o cara vem aqui e aperta o play, não gira o motor. O cara vai lá, queimou o motor. Ou então tem algum outro problema. Aí vai um técnico que não conhece, que não entende, e fuça em tudo. Vai procurar ver se está chegando... daí ele vai lá no motor, não chega a energia no motor. Aí vai na placa, procura diodo, vai procurando lá por que não está chegando energia na porra do motor. Não está girando o motor, não está chegando energia no motor. E o cara aperta o play e não vai. E aí o cara procura por toda a linha lá para descobrir por que não está chegando energia. Ele vai perceber que chega, né, sinal que tem contato, mas que não está vindo energia e tal. E às vezes acaba mexendo na fonte, faz um monte de gambiarra.
Quando que, na verdade, o único problema desses tape decks é que tem uma chave aqui em cima, que quando você aperta o play, o mecanismo sobe, bate nessa chave, num switch, e switch encosta um no outro, e ele abre energia, abre sinal, né, para jogar a eletricidade, a tensão lá no motor e fazer o motor girar. E essa chave, ela desgasta, ela entorta, às vezes o mecanismo não consegue subir, ou oxida os contatos, e aí ele não sobe, ele não chega energia, porque tem uma chave que está cortando energia, você entendeu? Então, onde eu quero chegar? Que, cara, às vezes defeitos, esse tipo de defeito, você tem que fuçar, você tem que tentar entender, encontrar, você entendeu? No teu caso, primeira coisa, tá com ruído nas caixas, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o cabo do aterramento, tirei o cabo do aterramento, aumentou o ruído? Aumentou. Isso quer dizer o quê? O cabo tá bom, certo? Tá funcionando. Mas ele ainda continua com ruído. Beleza, o que você vai fazer? Faz um polimento no contato, porque às vezes é um mau contato, você entendeu? Então faz um polimento no próprio plug do aterramento, faz um polimento, né, uma limpeza no próprio... Porque você pega o equipamento, tem que emendar. Então você pega um equipamento aí com, sei lá, com 40 anos, às vezes ele está oxidado. Então você vai lá, faz uma limpeza, um polimento, já resolve. Ah, continua, tira o head shell, toca-disco tem head shell, né? Então você vai pegar o head shell, aqui ó, então você vai pegar o head shell e fazer um polimento aqui, ó, certo? Aqui às vezes pode estar com mau contato, alguma coisa, até mesmo aqui, depende do head shell, tem passa corrente aqui também, né? Então aqui você faz uma limpeza aqui nos contatos, beleza? Dá uma limpada, você entendeu? Dá uma limpada aqui nos contatos da cápsula, tá? Tem muita coisa que você pode ir tentando encontrar aonde está esse mau contato, você entendeu? Aí se você tem esse tipo de componente assim, putz, tô com um aqui que tá fazendo barulho, César, como que eu faço para troca? Né? Compra aí uma nova cápsula, arruma uma cápsula nova, troca. Então, aqui como eu tenho bastante disso, então eu tô com um toca-disco tocando ali. Tá com algum mau contato, já verifiquei cabo, já verifiquei tudo, eu troco o head shell. Troquei o head shell, parou o barulho. Algum problema na cápsula, algum problema até mesmo no encaixe da agulha. Às vezes, olha só, agulha, olha aqui, ó. Uma agulha Shure aqui, ó, provavelmente original. Aqui você pode ver, ó, ela tá já oxidada aqui, ó. Então aqui se você fizer uma boa limpeza, um bom polimento, né, aqui lá dentro não dá para fazer, mas se fizer, talvez já dê uma melhorada, entendeu? Então são muitas coisas, né, que você pode ir fazendo antes de gastar fortuna com rede elétrica, né? Normalmente a rede elétrica dá problema e pode causar problema. Como que você vai entender se tá ou não? Faz um teste da seguinte maneira: tô com meu toca-discos, liguei meu toca-discos, beleza, ele não faz barulho, tá? De repente ele faz, de repente ele não faz. Isso pode ser problema na rede elétrica. Faz um teste, liga o seu toca-discos, vai lá, não sei se tem chuveiro elétrico aí, você pega o teu chuveiro elétrico e liga o teu chuveiro elétrico. Liguei o chuveiro elétrico, puta, começou a fazer barulho. Ou quando liga o chuveiro elétrico, ele para de fazer barulho. Aí pode ser alguma coisa na tua rede elétrica, nos teus cabos, alguma coisa. Aí sim pode ser. Mas provavelmente é a tensão flutuando, né? Toca-discos ali, tem 110 no toca-discos antigo, aí você injeta 120, 127, aí ele pode começar a fazer ruído. Tem o próprio motor ali, o circuito faz ruído. Aí de repente abaixa ali porque se ligou um chuveiro, alguma coisa, aí baixa para 120 e ele para, né? Então existem maneiras de você tentar descobrir o que está causando o ruído antes de gastar uma fortuna trocando tudo. Né? Existem maneiras, você consegue tentar ter um diagnóstico do que está acontecendo antes de gastar dinheiro com isso. Então você pode, como eu sempre falo, né? Aqui você tem aqui no caso aqui você tem, sei lá, 1000 componentes dentro de um tape deck desse. O sensor que eu falei que tem aqui, as teclas e tudo mais, 1000 componentes. Está com defeito, que nem aqui, ó, VUs não estão atuando, certo? O que eu vou fazer? Tem áudio? Quer dizer que eu vou jogar isso aqui lá. Tem áudio? Tem, mas é o VU que não atua. Beleza, então eu vou partir do VU e vou procurar onde está rompido a partir do VU. Apesar que esse aqui, quando eu ligo o REC, também não atua, né? Não tem áudio. Eu dou o play, a fita tem áudio, mas ele não tem áudio. Então eu vou ter que partir do cabeça. Medindo a cabeça e vou partir daqui. Então eu parto dos pontos. Não está batendo VU, mas tem áudio. Parte do VU. Então eu vou medindo daqui para trás e vou vendo onde está o problema. Não tem áudio, certo? Então eu vou partir da onde? Da cabeça.
que é provavelmente a cabeça tá boa, tá mandando áudio, tá, então eu vou partir daqui até chegar nos VUs. Aqui no caso eu tenho com certeza que é um integradinho, tem um integradinho que fica aqui, que ele abre o áudio, né, para os VUs, então pode ser que sim, pode ser que não sei, preciso fazer um teste aqui ainda, entendeu? Então, num equipamento desse com 1000 componentes, se você pesquisar, se você tentar entender, digamos que eu não sou técnico, você também não é técnico, né, mas cara, é uma questão de lógica. Você entendeu? Se você começar a usar um pouquinho só a lógica lá no teu toca-discos, no teu braço, nos teus cabos, né? Agora só porque eu falei bateu aqui, nos teus cabos e tudo mais, você consegue trilhar ali e tentar identificar aonde é o problema, né? Então, se você, num equipamento desse aqui com 1000 componentes, você conseguir filtrar isso e tentar chegar e reduzir, né, a possibilidade de defeito em 10, 20, poxa, teu conserto já está quase bem matado, né? E lembrando, não sou técnico, eu estou dando essa dica, porque eu normalmente costumo utilizar essa dica aí, né? Tentar identificar qual é o setor real mesmo que pode estar com problema, entendeu? Então, o teu problema do aterramento pode ser muita coisa, pode ser o próprio toca-discos, o cabo, se ele fica direto com o problema, pode ser até mesmo um cabo rompido dentro do braço, se ele flutua, né? Às vezes tem, às vezes não tem, aí é algum mau contato, talvez no head shell, como já falei, talvez lá no cabo do aterramento, ou talvez até mesmo dentro do receiver, o teu plug do aterramento do receiver não está conectado na carcaça, né? O head shell, ou até mesmo, como disse, a rede elétrica. Se você percebe que quando alguém liga o micro-ondas, liga alguma coisa, faz mais barulho do que menos barulho, aí pode ser que esteja entrando um sinal ali, você vai ter que botar um filtro de linha, alguma coisa na tua rede aí, entendeu? São várias coisas que você pode ir fazendo para tentar solucionar o problema, né? Vou ter que emendar novamente. Então, continuando, tive que abrir um pouco de espaço aqui no meu chip, parou de novo meu deck aqui. Agora parou porque acabou a fita mesmo. Quero deixar ele tocando aí para pelo menos ir girando um pouco, ver se abre aí. Vamos lá então. Continuando, Darkson 6201. Tem um par de caixas Master 78 e os tweeters, além de ser original, já estão muito cansados e com agudo baixo, pensando em colocar um par de pisos elétricos com o mesmo tamanho. Que acha? Pois o pessoal torce o nariz com pisos elétricos. Que o piso elétrico, na verdade, né, cara, ele tem um agudo assim. Eu me lembro que a gente usava muito piso elétrico, né? Às vezes a caixa estava com baixo agudo e tudo mais, colocava aqueles que tinham um velcro, não esses grandes, né? Mas colocava aqueles pequenininhos assim com velcro, só para dar ali um upgrade no agudo e tudo mais. Mas eu digo do piso elétrico é assim, quando você está acostumado com uma caixa, exemplo, o cara tá lá com a Massa 78, né? Ele comprou a caixa, usou e percebe, cara, não tem agudo, parece até que o ouvido dele tá ferrado, né? Então não tem agudo. Aí quando você vai lá e coloca o piso elétrico, né? Eu colocaria junto, né? Manteria os teus tweeters ali originais e colocaria esse que ele é só com velcro ali, né? E manteria junto, colocaria ali em paralelo, né? E aí você fazia isso, a gente fazia muito isso, né? Só que na hora você, melhorou, agora tem muito agudo, tá bom, tá legal, tá não sei. Mas, cara, o piso elétrico, com o tempo, o teu ouvido vai começar a perceber que aquele piso elétrico é muito agressivo, né? Você pode botar capacitor, resistor, pode encher de troço ali, mas ele é muito agressivo, ele distorce, ele clipa, ele tem ruído. Cara, eu sou contra piso elétrico. Então o que você pode fazer é realmente... Onde é que eu tava isso aqui? Tá aqui. Então você pode fazer isso, mas não faça, eu sempre falo, né? Vai fazer uma alteração, uma modificação, não faça de uma maneira que você não tenha como voltar atrás. Então compre esses pisos elétricos, eu não tenho nenhum aqui. Aquelas bolinhas, né? Uma bolinha assim que o pessoal colocava no painel do carro. Então uma bolinha com um feltro, um fiozinho. A maioria desses pisos elétricos já vem até com capacitor interno. Então você vai lá, tira o teu tweeter original, né? Passa um fiozinho ali por dentro, dá um jeitinho de passar ali bem bonitinho e tal, né? Sem alterar a caixa, solda o piso elétrico junto com o teu tweeter original, né? Ali no próprio divisor mesmo, puxa lá o fiozinho, põe ali o velcro, põe o velcrinho e pá, deixa ali por um tempo, certo?
deixa ali e vai curtindo. Você vai ter essa mesma experiência que eu já tive, que uma hora ou outra você vai enjoar dessa porcaria desse piso elétrico e daí não vai ter jeito, entendeu? Agora, se você tirar o Twitter, que nem o pessoal faz, né? Tira o Twitter original, mete um Twitter profissional, um ST ali, faz um buraco na caixa, aí já era, né? Pra você voltar atrás, não tem como. Então eu faria isso, meu amigo, né? Tentaria colocar ali alguma coisa para tentar melhorar o som, mas não, como eu disse, vou repetir, não que alterasse totalmente, né, a estrutura e tudo mais, para que você possa refazer, caso você ache necessário refazer ali, desfazer, na verdade, a modificação. Aqui ele põe uma outra coisa, ó, diz a lenda que os pisos elétricos superam os de papel. Será? Você poderia fazer um vídeo para nós ver a diferença? Puxa, até tem um piso elétrico aqui, o de papel, que na verdade são as frequências, né? O de papel, se você pega um de papel talvez bem ajustadinho, bem certinho, talvez até novo, as minhas CS12 acho que tem Twitter recondicionado, poderia mostrar lá. Cara, eu não preciso de Twitter ST nas minhas PS12. Ela é aqueles da Novik, né? Igual vai na VOX 100, na VOX 145, na VOX 150. Eu não preciso de piso elétrico e nem preciso de mais nada ali. Aqueles Twitters falam muito bem quando eles estão bons, né? Mas isso que você está falando da Master 78, tanto Master 78, Master 100, Master 200, Master 220, todos eles têm essa... Eu já comentei aqui em vídeo, né? Que quando eu fiz um comparativo entre um Twitter velho e um Twitter novo, que talvez o Twitter ali, ele seja bom, né? Na época lá ele tocaria um agudo legal, bacana e tudo mais. Mas por causa do tempo, né? Você tem que entender que um woofer, né? Ele vibra, sei lá, muito menos, óbvio, tem a frequência mais baixa, do que um Twitter. O Twitter ele vibra muito mais. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa de, sei lá, um carro, né? Ou sei lá, um motor a diesel, talvez, não sei, que trabalhe com menos rotação. Então ele trabalha com menos rotação, né? Agora, se você acelerar, né, e jogar a rotação lá em cima, o motor de Fórmula 1, né, ele vai durar muito menos do que um motor que trabalha com a rotação mais baixa. É a mesma coisa. Um subwoofer, além do tamanho, né, que tem a influência o tamanho também. Então, um subwoofer, como ele trabalha numa frequência mais baixa, a movimentação dele ali é menor, ele vai ter menos desgaste. Agora, um Twitter, ele trabalha muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Então, o desgaste que você tem de material é muito maior do que o de um woofer. Então, por isso que a gente tem esse problema, né? E não é de hoje, tá? Esse problema que as pessoas falam assim, as Masters não tem agudo, né? Não sai som no agudo, é ruim o agudo. Não é de hoje, tá? Desde os anos 2000, desde o final dos anos 90, a gente já tem problema com agudo de Master, né? Master 100 chega lá, pô, não toca nada, tá ruim. Então esses agudos, eles já perderam ali o rendimento há muito tempo atrás, né? Então eu faria isso, né? Não trocaria, eu simplesmente adicionaria ali um piso elétrico junto com o que você já tem, né? E conforme você perceba que não dá, que ele é muito berrante e tudo mais, você tira fora e daí tenta comprar um par, né? Tenta comprar um par de Twitter de gradiente com defeito. Eu vendi um par aí outro dia atrás. Então você compra um par de Twitter com defeito, manda recondicionar, né? Para não recondicionar o teu que está funcionando, você manda recondicionar um par extra e você vai ter uma experiência. Você vai lá e fala assim, poxa, esse recondicionado está tocando bem mais. Aí você substitui, você entendeu? Não manda recondicionar o teu, porque o teu está funcionando e daí você pode se arrepender de ter mandado recondicionar, né? Mas você pode comprar uma carcaça de Twitter, recondicionar e observar, ver se ele está melhor, se ele tem melhor rendimento do que o original que está ali, né? Muito obrigado pelo comentário. Vamos lá, Darcy Ribeiro. Olá, tem um PR2900, parou de ligar. Cortei a bolachinha da chave e voltou a ligar e desligar. Pergunto, tem algum problema em deixar sem essa peçonha, né? Cara, problema tem, né? A gente sabe que a indústria dos anos 70, eles colocavam, né, peças, eles eram muito, como é que pode se dizer... Eles eram muito resguardados, né, digamos assim. Então o que acontece? Então com certeza eles colocavam as peças, se o engenheiro pôs a peça ali, é porque precisa da peça ali. Aquela peça é para não ter faiscamento na chave, né? Então uma chave, na minha opinião, não sei, é minha teoria, vocês que sabem aí, uma chave, né,
que não tem a bolachinha, a tendência dela dar problema, né, de mau contato, estragar contatos é muito maior do que uma chave com a bolachinha, certo? Então o ideal sim é repor a bolachinha, certo? Ah, vai funcionar, tudo bem, mas com certeza não vai durar uma chave que foi feita lá nos anos 70 sem a bolachinha. Hoje já não existiria mais. Por isso que hoje, né, ninguém põe a bolachinha. Tipo hoje, nem sei se existe, é outro sistema, né? Mas se hoje fosse montar um equipamento desse, eles nem colocariam a bolachinha. Por quê? Porque 10 anos joga fora. Então a chave vai durar 10 anos sem a bolachinha, né? Mas na época eles colocaram, e é por isso que um equipamento desse durou 40 anos. Porque se tivesse colocado a chave sem a bolachinha, a maioria das chaves desses aparelhos já teria sido jogado fora há um bom tempo, né? Então eu recomendo você, se puder, adquirir a bolachinha, encontrar a bolachinha, repor a bolachinha. Eu sei que é difícil, né? Tem que ressoldar ali. Eu recolocaria. Ó, alguém respondeu aqui. Se ele liga e desliga, é sinal que tem possivelmente algum curto. Posso te ajudar no reparo. Então é isso aí, né? Não sei. Se ele liga e desliga, acho que o problema qual que é o sintoma da bolachinha? O sintoma da bolachinha é não desligar, né? Então a bolachinha ela está na fase que desliga. Então, exemplo, se eu tenho um receiver aqui, ele está ligando, beleza, sem problema nenhum. Na hora que eu desligo, ele não desliga, ele fica ligado, é bolachinha, certo? Então é justamente para quando você desligar aqui, o faiscamento ali, ele corta o faiscamento e não detona com a chave, tá? Então todos esses aqui têm bolachinha. Todos eles vão ter as bolachinhas ali, você entendeu? Então o sintoma da bolachinha, não, se ele fica desligando e ligando, é algum outro problema. Certo? Agora, se você está com ele ligado e você não consegue desligar, aí é o problema da bolachinha, tá? Então eu recomendo você procurar repor ali a bolachinha, com certeza. Marcelo Guimarães. César, apesar que no final do vídeo você comentou de não ser técnico, mas é só que para você mesmo conserta os seus. E a frase famosa, by myself. Porque não arrisca a usar o conhecimento para uso comercial, pois teria que se dedicar a isso. Eu sou técnico em eletrônica e informática há mais de 30 anos, mas equipamento de áudio meu somente eu conserto. Se eu desanimar de alguma coisa, ele vira sucata para arrumar outro ou vendo para quem vai arrumar e vender. É isso aí. É isso que eu falo, né? Eu vou mexer nos meus equipamentos porque são meus, né? Se por acaso eu só for mexer nele daqui a 2 anos novamente, é meu, né? Agora, se eu sou técnico e tento arrumar um equipamento e deixo ele desmontado por 2 anos, né? Tá acontecendo comigo isso. Tem equipamento meu aí desmontado há 2 anos no técnico, né? Então eu nem mexo, nem quero mexer, né? Não vou pegar responsabilidade no equipamento. Eu já expliquei 1000 vezes por que eu não mexo, não quero mexer, não trabalho com isso, não quero ser responsável por um equipamento aqui na minha casa, porque eu não sei, eu não tenho responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade nem pelos meus, né? Fiz uma H2 explodir aí, voar o caneco para cima. Não, eu realmente, esse tipo de serviço eu não tenho a intenção, a mínima intenção em realizar, zero. Sem falar que a fila dos meus aqui é enorme, né? Então realmente eu não tenho intenção. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver onde é que tá. Vamos lá. Mais um comentário aqui, ó. O Edson Oliveira Freitas. Bom dia, César e amigos. Dá para entender perfeitamente e muito bem o que você disse sobre a nostalgia e a alegria de conseguir adquirir os seus equipamentos vintages. Realmente tem toda uma história por volta de todos esses anos em relação a isso. Eu senti exatamente isso quando, depois de mais de 30 anos sonhando, desde 1989, e no ano de 2019 eu finalmente consegui o meu tão sonhado de consumo, o GA 312, famoso G-Leão, né? Além de que ele estava e ainda está com o seu estado de conservação perfeito e todo original. Ele está funcionando normalmente e perfeitamente, muito bem. Quando eu pus ele para tocar a primeira vez, no meu modo 120, a sensação é realmente inexplicável, diante da tão rara e esperada conquista. Como você disse, não tem nem como explicar essa sensação, mesmo não. Sensação essa que foi uma das melhores e mais importantes da minha vida toda, e isso sem falar que, de quebra, junto com elas, Geleia 312,
ainda consegui com ele o SQ1400, que é o amplificador quadrifônico. É a teoria quadrifônico, né? É um amplificador com 4 canais da Gradiente. O Model 9 e o rack da linha Compo, que está em muito bom estado de conservação também. Ainda bem, mesmo ganhando apenas pouco mais de um simples e misério salário mínimo, desde o ano de 2015 para cá, é que eu finalmente estou tendo a oportunidade financeira e com muita dificuldade, é claro, que dentro da medida do possível, né, de poder adquirir os meus desejados e sempre sonhados vintages. Não é verdade? O Edson, zona rural do Iguaçuí, sul do estado do Espírito Santo. Com certeza, né, meu amigo? As pessoas que não viveram essa época, elas não entendem, né? Porque uma pessoa que não teve a necessidade ou não viveu alguém que tivesse um equipamento desse, hoje não entende isso, né? A pessoa quer um tape deck para tocar fita, né? Então, por que eu vou pagar mais nesse ou menos naquele e tal? Então, como você disse, você sonhava em ter um GA 312. Eu nem me lembro de ter visto já 312 na minha época, você entendeu? Só fui ver muito além. Muito depois, entendeu? Então, cada equipamento, com certeza, é o sonho de consumo de uma certa pessoa, né? Exemplo, eu tenho história com esse equipamento, porque eu tinha uma tia minha que tinha um equipamento desse, e eu me lembro desse equipamento, o receiver, tal, completo. Eu tenho uma história com esse equipamento, porque o primeiro tape deck que eu utilizei para tocar festa com fita, esse tipo de coisa, lá no final dos anos 80, no início dos anos 90, foi um 106. Então eu tenho uma história com um equipamento desse, entendeu? César, mas por que então pega um equipamento mais top e tal, não sei o que. Eu não me lembro. Eu me lembro da minha época ver o pessoal que tinha Akai, né, usar em casa para fazer gravação. E quando ia sair para tocar festa, alguma coisa, eu usava o CCE, CD 4040, CD 7000. Então a gente tem cada pessoa que está assistindo esse vídeo, provavelmente tem uma experiência diferente e tem um equipamento que está na memória dele, né? Então, quem nunca entrou na sala de um tio, já falei isso 1000 vezes, quem nunca entrou numa sala de um tio, na casa de alguém, de um parente, de um amigo, de algum lugar e via um equipamento, sempre via lá, olhava, ia gravar fita e tal, pegava os discos emprestados, colocava lá, gravava uma fitinha e tal. Então, sempre tem aquele lado mais afetivo das coisas. E isso as pessoas que não viveram essa época, né? Aquelas pessoas que não gravavam a sua fitinha com a sua seleção, são da época do pendrive ou são da época do Wave no computador, não tem essa percepção que a gente tem, entendeu? De que isso aqui é mais do que um equipamento, né? É um sonho de consumo, né? Hoje as pessoas entendem um pouco mais com relação ao automóvel, né? As pessoas entendem que, era o sonho de consumo ter tal carro, aprendi a dirigir naquele carro, então, não sei o que e tal, tive aquele carro, então, as pessoas têm um pouco de noção, mas quando você fala um pouco quando você chega na parte de equipamento de som, a pessoa, não, isso aí é comum, qualquer coisa vai e tal, você entendeu? Então, essa questão, né, de além de adquirir um equipamento, você ainda realizar um sonho antigo, isso não tem preço, né? Isso não tem preço, você realizar um sonho antigo, né? Exemplo, César, A1 toca muito mais, né? H2 toca mais, mas por que você prefere os PM5000? Porque eu tenho uma história, né? Um apego com os PM5000, entendeu? Então, para mim, vou tocar uma festa, vou levar meu PM5000 para tocar. Mas você tem um A1, leva A1, é mais forte. Não, mas o PM5000 é o que me remete àquilo, entendeu? Então, quando eu vejo o pessoal tocando até festa, tipo, antiga, né, vintage, ou, sei lá, flashback, que o pessoal fala, põe aquele paredão de equipamento. Mas quando você vê o amplificador que tá tocando lá é uma Studio R, né, uma potência moderna, sei lá, uma Watson, cara, a gente entende que forçar um PM5000 hoje para tocar numa festa é complicado, não vai dar o som, mas, cara, né, seria legal, põe os bichos para tocar, né? Então, essa nostalgia, né, essa questão de você adquirir equipamento e ter um apelo, e o equipamento ter um apelo maior do que ele realmente vale, né? Então, digamos, isso aqui vale tanto para mim, esse deck aqui, ele vale para mim muito mais
né? Porque é uma aquisição que eu sempre quis ter, tal, sempre tive com 2 botãozinhos. Inclusive eu fiz um vídeo que vou postar em breve, fazendo a diferença do 106 para o 126. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Então, pô, eu sempre tive o 106 e falava, porra, eu queria com 3 botãozinhos, né? Na época, porra, eu tenho que esse com 2 e sempre quis o com 3 botãozinhos, né? Vou explicar nesse vídeo aí por que tem 3 botãozinhos e não é a única diferença. Então, porra, eu queria sempre com 3 botãozinhos. Não queria o com 2, e sempre tive o com 2. Então sempre usava com 2, mas sempre sonhei em ter o com 3. Ou então, digamos assim, pô, sempre sonhei em ter o prata, né? Porra, tem esse escuro aqui, mas ia combinar legal com o meu prata. Então, esse tipo de coisa, né, essa parte mais afetiva com relação a esses equipamentos, as pessoas não entendem, né? Aí vem falar assim, com esse preço que você vende um PM5000, né, por 4 mil, 5 mil reais, eu compro lá um home studio, um receiver Onkyo, um receiver, sei lá, Yamaha, moderno, beleza, né? Se para você aquilo se satisfaz, se para você aquilo é coerente, né? Eu sempre faço um comentário, equipamento de som vintage, certo? Ele não agrada só os ouvidos. Você entendeu? Esse tipo de equipamento, ele não agrada somente os ouvidos. Não é simplesmente para você colocar e escutar ele ali. Você entendeu? Ele agrada os olhos também, né? Os olhos, a mente, as emoções. Ele agrada muito mais do que simplesmente o ouvido, né? Então é isso aí. Muito obrigado pelos comentários. Deixe sua pergunta para a semana que vem. Semana que vem aí a gente continua, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E se puder compartilhar o vídeo aí, deixar o like para ajudar, fazer uma pergunta aí, por mais que seja simples, mas isso ajuda muito o canal. Então é isso aí. Respostas de sábado número 289. Até a próxima.